Boa noite, começa agora pela TV Barretos o programa Responda Candidato, uma iniciativa da TV Barretos para que os candidatos lançados por Barretos possam se apresentar à população eleitora. 6 candidatos foram convidados e aceitaram participar desse programa. Hoje o candidato que responderá às perguntas dos jornalistas convidados pela TV Barretos é o candidato a deputado estadual pelo PR, o candidato Paulo Henrique Correia. Paulo, sua primeira participação, obrigado por estar participando aqui dessa série da TV Barretos. Boa noite a todos, é uma satisfação de estar aqui, respondendo as perguntas por vocês formuladas, falando com a população de Barretos, a população da região, e nós estamos à disposição aí para as perguntas que serão feitas para a minha candidatura. Serão 4 blocos nesse programa, nessa série. Cada candidato terá um programa para ele, para responder às perguntas dos jornalistas convidados. Os jornalistas que foram convidados e aceitaram participar, eles participarão de todos os programas. E são eles a Sandra Moreno, colega nossa aqui da TV Barretos, o José Renato Pereira, ele que é do jornal O Dia, o André Teixeira, nosso colega do Cidade News, também da TV Barretos, e a Luciana Gomes, também da TV Barretos. Nesse primeiro bloco, a sugestão é para os temas educação e saúde. Vamos começar então já com essas entrevistas, pedindo que a nossa colega Sandra Morena abra aí as perguntas. Sandra, obrigado pela participação. Muito obrigada, Dimantino. Candidato, o que você pensa, o que você pode fazer como candidato, no caso eleito, na área da educação? O que um deputado estadual pode fazer para o seu município, para a sua região, dentro da área da educação? Sandra, primeiro eu quero dizer que a educação é uma ferramenta fundamental de mudança de uma sociedade. E nós temos acompanhado, através do IDEB, a educação no estado de São Paulo. O que é o IDEB, até para a gente deixar para a população? É o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O que é educação básica a nível nacional? A educação de 1ª a 4ª série, que pertence ao município, ou seja, do 1º ao 5º ano, de 5ª a 8ª série, ou seja, do 6º ao 9º ano, que pertence ao estado, mas que o município também pode participar. E também do 1º ao 3º ano do ensino médio. Do ensino médio compete ao estado fazer a educação. No último IDEB que teve, de 2009, nós percebemos que o estado de São Paulo deixou a desejar. Por quê? Porque o resultado, ele manteve o índice de 2007, ou seja, não teve uma evolução. Em 2007, nós tivemos um resultado, aí, o índice de 3,9, e no ano de 2009, também um índice de 3,9, ou seja, não teve uma evolução com relação a uma melhora de ensino no estado de São Paulo. O estado de Minas teve uma evolução de 3,8 para 3,9 e um avanço mais acentuado no ensino médio por estado. Nós temos o estado do Paraná, que saiu de 4,0 a 4,2. Nas séries finais, que é de 5ª a 8ª série, ou seja, do 6º ao 9º ano, o estado que compete ao estado e o município também pode participar, já teve uma melhora, ou seja, saiu de 4,3 a 4,5 o índice do desenvolvimento educacional. E com relação ao ensino fundamental, que compete da 1ª à 4ª série, ou seja, do 1º ao 5º ano, compete aos municípios, a evolução foi maior ainda. No estado de Minas, esse índice foi de 5,6 e no estado de São Paulo, de 5,5. Ou seja, aquilo que compete ao município, o município tem feito na parte da educação. O que seria a proposta de mudança? A quantidade de alunos por sala de aula. A Unesco recomenda 25 alunos por sala de aula. O estado de São Paulo, ele tem aí em suas salas de aula de 35 a 40 alunos, ou seja, é um número maior do que aquele indicado pela Unesco.
E o município de Barretos tem até no máximo 30 alunos por sala de aula. Eu tenho o dever, como deputado estadual, fiscalizar o Estado na questão da educação. No município, hoje, nós temos um percentual de 25%, que tudo que entra dentro da prefeitura tem que ser destinado à educação. Se entrar R$100 mil, R$25 mil tem que ser dedicado à educação. No Estado é diferente. No Estado é da ordem, o percentual de 30%. Será que está sendo destinado realmente à educação? Candidato, só uma pequena questão ainda tem sobre esse tema para interromper o senhor, até baseado nisso que o senhor está dizendo. Começando, a função de um legislador, a gente sabe que é fiscalizar o executivo, e quando você começa a tratar de temas, por exemplo, como educação, você está falando da educação de Barretos, da educação de Jundiaí, da educação de Campinas. Sim, o senhor apresentou números aí agora que diz respeito, que traçou um paralelo, estado de São Paulo com demais estados, e nesse ponto o estado deixou alguns pontos a desejar. Quando o senhor cita ensino municipal, educação municipal, a situação já muda. Não seria o caso, então, caso o senhor venha a ser eleito, de o senhor elaborar um projeto para ocorrer, digamos assim, não sei se tem fundo legal isso, mas a total municipalização do ensino médio, ensino fundamental, até mesmo porque é no município que a gente sabe, que a gente entende a realidade de cada escola, aquela situação toda. Não seria esse uma situação, uma via interessante para melhorar a qualidade do ensino no estado de São Paulo? André, com certeza que aquilo que cabe ao município, aquilo que está no nosso alcance, porque a população vive no município, não vive no estado nem na União. E, logicamente, com certeza será bem mais fiscalizado. Um outro tema aí que a gente tem que acompanhar é a tal da progressão continuada. A progressão continuada, que é desenvolvida no estado de São Paulo desde 1998, é um sistema adotado que é onde prevê para o aluno mudar de série 75% de frequência. Os conteúdos não absorvidos pelo aluno que passou por uma série por um ano posterior, eles serão transmitidos em sala de aula de reforço no período letivo seguinte. Agora eu coloco um questionamento. Se um professor que ele dá aula em 3 escolas, que tem aí cerca de 500 a 600 alunos, como é que esse professor ele vai estar acompanhando um aluno que saiu do 5º ano, foi para o 6º, acompanhar aquele aluno, aquela deficiência? Se ele tem 3 ambientes de ensino para dar aula, como é que ele vai sair de uma sala de aula, de uma escola e ir para outra escola, de saber que aquele aluno ele veio com deficiência do ano anterior? Então, embora a progressão continuada é um avanço, mas nisso aí, como não há um acompanhamento, é um retrocesso. Candidato, então, tem que ser revista essa questão. Candidato, na TV o tempo não corre, ele voa. Nós temos só 5 minutos nesse bloco e ainda falamos pouco de uma outra sugestão de tema, que seria o tema da saúde. Então, eu peço que o senhor responda mais rapidamente, que aí poderemos abordar outros temas também. Então, na questão da saúde, para que não fique esse bloco, embora seja apenas uma sugestão sobre a saúde, eu gostaria o senhor é um defensor aí do controle das queimadas na nossa região. O senhor acha que esse é um trabalho que o senhor pode levar de alguma outra forma para a Assembleia Legislativa e aí ser um trabalho também voltado à saúde, já que a gente sabe que as queimadas prejudicam demais a saúde? Diamantino, eu sei da questão aí do horário de TV, até a questão também para ser formulada, mas voltando um pouquinho à educação, questão salarial. Hoje o professor só tem gratificação. Quando ele vai se aposentar, o que acontece? Termina não é incorporada a gratificação. O governo não respeita a database, não é só para o professor, não, para toda a categoria do funcionalismo público. Hoje o professor ganha em média R$ 1.800. Ele tem que ter acesso a livros, a cultura, a cinema. Por quê? É um professor que está se aperfeiçoando. O senhor já foi professor? Já fui professor. Qual que é a sua, falando de educação e apresentando para a população o candidato, qual que é a sua formação, Paulo? Eu tenho formação em Química. Química. E o senhor foi professor de Química? Fui professor de Química. Já teve vivência de sala de aula, então? Já tive vivência. Vou falar da FATEC.
E no estado de São Paulo tem cerca de 52 FATECs. Por que Barretos? Esse é o grande questionamento. Por que Barretos não tem? Nós pegamos uma cidade que nem Jaboticabal. Jaboticabal é uma cidade menor que Barretos, já tem uma universidade estadual, que é a Unesp, e ganhou, foi beneficiada com uma FATEC. Eu não entendo por que Barretos e região não tem uma FATEC. Então é isso que nós devemos lutar. Uma outra situação de desprezo do estado de São Paulo com relação à educação em Barretos. O vocacional. Tem o coordenador do ensino do interior, Rubens Mandetta, mandou um ofício para o prefeito que pode estar sob pena de desativação do vocacional e o impedimento na abertura de novas matrículas para turmas do ensino médio e do EJA. Então, essa é a questão que nós estamos sendo destratados com relação à educação do governo do Estado. Pois bem, essas são as questões relacionadas ao governo do Estado. Questão de saúde. Você fez essa pergunta, eu acho que pode entrar em um outro tema, mas com relação à saúde. Eu defendo o processo de transferência de gestão do Estado da Santa Casa. Ou seja, hoje a Santa Casa é subordinada à gestão do município. É subordinada à gestão do município. Se ela tem um total de R$1,5 milhão de procedimento, só que ela teve um procedimento de 2 milhões, a prefeitura vai pagar R$1,5 milhão. E fica essa defasagem todo mês de R$500 mil. Na gestão do Estado, se ela for transferida para a gestão do Estado, a cada 4 meses consecutivos de aumento do teto, o Estado passa a ter esse aumento do teto de uma forma natural. Ou seja, por isso que eu defendo a transferência da gestão da Santa Casa para o Estado. Ampliação dos leitos de UTI. Hoje nós temos 10 leitos e tem muita gente que passa dificuldade precisando de um leito aqui em Barretos. Para aumentar de 10 para 20, porque tem que aumentar em blocos de 10. Então precisa da intervenção do governo do Estado. Candidato, nós temos, infelizmente, que ir para um rápido intervalo. E no próximo bloco nós vamos discutir, a sugestão é que sejam discutidos os temas cultura e turismo. O programa Responda Candidato volta daqui a pouco.